Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Sou Ravena Alves Ferreira e hoje apresento o trabalho intitulado Sintomas da Pandemia, Vivências da Morte ao Luto. Esta pesquisa é resultado do componente curricular Projeto Integrador, Processos de Observação e Desenvolvimento Humano, do curso de Bacharelado em Psicologia do Centro Universitário Paraíso do Ceará, produzido por mim, por Maria Júlia Vieira Dantas e Natália Moreira Nunes, e orientado por Carla Rossana Gomes Lobo. A psicologia caminha em vários eixos de atuação. Um deles consiste no estudo de processos de observação e desenvolvimento humano. Decorrente disso, propomos uma investigação crítica à luz da literatura sobre a morte e a elaboração do luto, especificamente diante de situações oriundas da pandemia da Covid-19. Esta doença foi disseminada globalmente pelo coronavírus. O vírus recém-descoberto trouxe muitas mortes no mundo, principalmente no Brasil. Dentre as especificações que a psicologia se defronta, temos a psicologia do desenvolvimento humano, especificamente no que diz respeito à morte e à relação humana diante do luto e suas fases. Nesse sentido, entra-se em ação como instrumento de compreensão dos sintomas sociais da referida problemática, que está intrinsecamente relacionada às etapas que compõem o desenvolvimento dos organismos, em virtude que a morte faz parte do processo de vida do ser humano, de acordo com Combinato e Queiroz 2006. Primeiramente, falando-se de morte, é cabível caracterizá-la como um fenômeno com simbologias, sendo impregnado de valores e significados, de acordo com Combinato e Queiroz 2006. No entanto, vivido distintamente em contextos culturais, faixa etária e situações catastróficas, nesse último, podendo ser um episódio neutralizado e justificado moralmente como previsível, de acordo com Mata et al. 2020. A isso soma-se o luto, como um processo singular e coletivo que, diante a Covid-19, tem impactos potencializados, de acordo com Crepaldi 2020. Sendo o luto esse processo inerente à experiência humana, as formas de vivenciá-la é subjetivo e influenciado pelas múltiplas culturas. Ainda assim, a pandemia da Covid-19 afeta todas essas maneiras de experienciar o luto, visto todas as medidas de distanciamento, isolamento social e adaptações das demais relações humanas. Além da perda de familiares e entes queridos, toda a sociedade passa por um processo de enlutamento devido ao número de óbitos e à mudança radical do cotidiano, acarretando possíveis marcas às futuras gerações. Dessa forma, o presente estudo justifica-se pela importância que a problemática possui para a sociedade e suas relações contemporâneas. Logo, a morte e luto se intensificaram diante da pandemia, com características que repercutem na saúde pública, bem como no bem-estar social. E com o cenário vigente, as consequências se intensificam de forma inerente na sociedade e respectivos processos de desenvolvimento. A fase do exposto, esse estudo parte de um olhar científico com engajamento da psicologia frente ao sintoma de morte, luto e suas fases em meio ao cenário da pandemia da Covid-19. Posteriormente, perante as questões mencionadas ao longo do trabalho, numa perspectiva da psicologia do desenvolvimento humano, questiona-se como a morte e o luto são vivenciados em nossa sociedade em aspectos desenvolvimentistas no decorrer da pandemia da Covid-19. A fim de responder os questionamentos citados anteriormente, a pesquisa conta com o objetivo geral analisar como a morte decorrente da pandemia tem afetado a sociedade de forma geral e as possíveis marcas que serão deixadas nas futuras gerações. Especificamente, o objetivo é analisar como a pandemia da Covid-19 afeta processos de morte e respectivos lutos da população do interior do Ceará, analisar as diversas perspectivas de lidar com a morte e com o luto dos familiares de um mesmo sujeito e analisar possíveis sintomas decorrentes desse luto, desta morte pela Covid-19. A morte, Apesar de sabermos que a morte faz parte do processo natural da vida, tendemos simplesmente a negá-la, fazendo uma dissociação entre a vida e a morte. Porém, não devemos negar a morte, visto que ela acarreta em nossas vidas questionamentos de por que morremos, quando iremos morrer, a vida após a morte, porque uns vão tão cedo e etc., de acordo com Combinato e Queiroz 2011. Ou seja, a morte está presente não só no ato de finalidade da vida, no que põe fim à vida, mas também em todo o seu processo, o viver. E com isso está presente nos que permanecem vivos, e estes têm a árdua tarefa de lidar com a perda por meio da elaboração do luto. Dessa forma, a morte acarreta alguns sintomas que são elaborados ou não nesse luto. Este é essencial para superarmos a perda, a pandemia. O ser humano é caracterizado principalmente pelos seus aspectos simbólicos, pelos valores e importâncias que certas coisas imprimem, de acordo com Combinato e Queiroz 2011. Dessa forma, os rituais vividos durante o processo de luto são importantes para a passagem plena por esse processo. Segundo a plataforma Integraços, pertencente ao governo do estado, o número de óbitos por Covid-19 até outubro de 2020 já ultrapassaram 9 mil casos, apenas no estado do Ceará. Durante a pandemia decorrente ao vírus Covid-19, o cotidiano de todos foi modificado, e devido às medidas de distanciamento social, as pessoas que perderam seus amigos ou familiares ficaram impossibilitados do contato face a face com sua rede de apoio, de fazer os últimos agradecimentos e, quem sabe, até um pedido de perdão. Apesar de utilizar a tecnologia, apenas a forma verbal muitas vezes não supre as necessidades no momento de perda, e até mesmo essa acaba sendo prejudicada, de acordo com Crepaldi et al. 2020. Essa pesquisa de campo quantitativa e qualitativa tem como coleta de dados um questionário com perguntas de respostas abertas e fechadas. O estudo apresenta características descritivas, pois traz a relação da morte decorrente da pandemia da Covid-19 com teorias e fundamentos da psicologia do desenvolvimento humano.
humano, apresentando dados descritivos no que diz respeito ao contexto bibliográfico, análise de artigos científicos específicos sobre a temática abordada, correlacionando informações para a construção do trabalho. Instrumentalização de um questionário semi-aberto virtual, oportunizando o uso das redes sociais como veículo de divulgação, a fim de analisar o contexto da população do Cariri cearense acerca de sua vivência com a morte decorrente da pandemia, para a comprovação subjetiva da veracidade das ideias citadas, em especial especificando quais sintomas e comportamentos se apresentam durante o luto. A pesquisa se realizará com a população residente no Cariri cearense. A coleta de dados será realizada por meio de questionário eletrônico do Google Forms, divulgado nas redes sociais. As perguntas abertas e fechadas do questionário, norteadoras aos participantes do estudo, contemplarão os temas morte decorrente da pandemia, elaboração do luto, sintomas decorrentes da perda de um ente e etc. Os dados registrados através desse questionário virtual do Google Forms serão devidamente usados por meio de autorização prévia, a partir do termo de consentimento livre esclarecido. Este fará parte do questionário. Tudo isso de acordo com o artigo 5º da Constituição Brasileira de 88, a resolução número 466 de 2012 e a número 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde e o Código de Ética do Profissional Psicólogo, artigo 9º do Conselho Federal de Psicologia. Os dados obtidos no questionário serão analisados por meio da análise de conteúdo, que é o conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, de acordo com Bardim, 1977. Dessa forma, a coleta de dados desse trabalho dará-se por meio de questionário fechado virtual. As respostas serão coletadas mediante o uso das redes sociais, que posteriormente serão analisadas. Em seguida, realizaremos a leitura flutuante, fazendo-se o recorte e codificação da temática, e seguindo fielmente as informações dadas pelos participantes acerca da temática do estudo, que tem como proposta investigar a relação da morte decorrente da pandemia da Covid-19 e possíveis sintomas com teorias e fundamentos da psicologia do desenvolvimento humano. Optou-se por questionário virtual semiaberto, tendo em vista a acessibilidade aos participantes para não acumular e desestruturar o processo de captação de informações acerca da temática abordada. Neste estudo, pretende-se identificar as perspectivas de morte pela Covid-19, a compreensão das dificuldades de elaboração de luto que a população possa defrontar nesta pandemia e o impacto que este acontecimento trará. Vista a atual situação global de pandemia da Covid-19, o trabalho encontra-se em andamento. Normalmente estamos na elaboração do questionário. Aqui estão as referências do trabalho e muito obrigada pela atenção.